Você conhece o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei aprovada pelo Congresso em 2010 e que define um conjunto de regras para coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social no Brasil? Não conhece? Muita gente pode argumentar que é uma lei com um texto muito comprido, com mais de 60 artigos e com uma linguagem difícil de entender. A Livraria do Senado lançou o Estatuto da Igualdade Racial em miúdos. A publicação usa os quadrinhos para explicar de forma simplificada e direta os principais pontos da lei. Vamos conversar agora com a escritora Madu Macedo, que fez os textos. Os desenhos são de Felipe Modesto. Bom dia, Madu! Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Madu, eu estou aqui com a cartilha aqui na minha tela, né? A ideia da cartilha surgiu de uma demanda de adolescentes ou você, como escritora, uma pessoa que observa, né, o que está em sua volta, identificou uma dificuldade de as pessoas entenderem o Estatuto? Olha, na verdade, o que a gente percebia é esse desconhecimento, né, da maioria das pessoas da nossa legislação, porque é uma linguagem técnica, né, mais complexa, então as nossas leis acabam ficando muito distantes do grande público. Como eu era diretora da escola, eu achei interessante a gente começar a trazer isso para as escolas, né, um material bacana para que as escolas, ou seja, os adolescentes já começarem a entender coisas que eu, pelo menos, não tive essa oportunidade, né? E aí, conversando com o presidente da ABEL do Senado, ele achou a ideia interessante, então a gente começou a fazer essa coleção. Como é que tem sido o retorno às pessoas? Eita, eu não sabia que isso estava no Estatuto da Igualdade Racial, eu vi aqui no quadrinho, quer dizer que é isso mesmo e tal. Como é que tem sido o retorno dessa publicação? Olha, é muito grande, o que deixa tanto eu quanto o Felipe muito feliz, né? Porque a gente faz com muito carinho esse trabalho, exatamente com esse intuito, né? De que as pessoas entendam de forma mais clara uma linguagem que nem sempre, às vezes, é acessível a todo o público. Eu recebo muito de toda a parte do Brasil, principalmente de escolas, sabe, de trabalhos que estão sendo realizados e como isso tem refletido positivamente nos municípios, até com aumento de denúncias, porque o aluno começa a perceber que aquilo não é normal. Você conhece o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei aprovada pelo Congresso em 2010 e que define um conjunto de regras para coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social no Brasil? Não conhece? Muita gente pode argumentar que é uma lei com um texto muito comprido, com mais de 60 artigos e com uma linguagem difícil de entender. A Livraria do Senado lançou o Estatuto da Igualdade Racial em miúdos. A publicação usa os quadrinhos para explicar de forma simplificada e direta os principais pontos da lei. Vamos conversar agora com a escritora Madu Macedo, que fez os textos. Os desenhos são de Felipe Modesto. Bom dia, Madu! Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Madu, eu estou aqui com a cartilha aqui na minha tela, né? A ideia da cartilha surgiu de uma demanda de adolescentes ou você, como escritora, uma pessoa que observa, né, o que está em sua volta, identificou uma dificuldade de as pessoas entenderem o Estatuto? Olha, na verdade, o que a gente percebia é esse desconhecimento, né, da maioria das pessoas da nossa legislação, porque é uma linguagem técnica, né, mais complexa, então as nossas leis acabam ficando muito distantes do grande público. Como eu era diretora da escola, eu achei interessante a gente começar a trazer isso para as escolas, né, um material bacana para que as escolas, ou seja, os adolescentes já começarem a entender coisas que eu, pelo menos, não tive essa oportunidade, né? E aí, conversando com o presidente da ABEL do Senado, ele achou a ideia interessante, então a gente começou a fazer essa coleção. Como é que tem sido o retorno às pessoas? Eita, eu não sabia que isso estava no Estatuto da Igualdade Racial, eu vi aqui no quadrinho, quer dizer que é isso mesmo e tal. Como é que tem sido o retorno dessa publicação?
Olha, é muito grande, o que deixa tanto eu quanto o Felipe muito feliz, né? Porque a gente faz com muito carinho esse trabalho, exatamente com esse intuito, né? De que as pessoas entendam de forma mais clara uma linguagem que nem sempre, às vezes, é acessível a todo o público. Eu recebo muito de toda a parte do Brasil, principalmente de escolas, sabe, de trabalhos que estão sendo realizados e como isso tem refletido positivamente nos municípios, até com aumento de denúncias, porque o aluno começa a perceber que aquilo não é normal,